Olá, sejam todos bem-vindos ao canal da Palavra. Hoje nós iremos falar um pouco acerca da vida de um personagem bíblico chamado Potifar. Em Gênesis 39, versículo 1, está escrito: E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas que tinham levado lá. Potifar é um personagem bíblico oficial de Faraó que vivia no Egito e era casado com uma mulher que a Bíblia não narra o seu nome, ficando conhecida apenas como a mulher de Potifar. Ele comprou José dos comerciantes ismaelitas que o tinham levado até o Egito e levou o jovem filho de Jacó à sua casa para servir-lhe como mordomo. O nome Potifar provavelmente significa a quem Ra deu, no sentido de ter colocado na terra. Ra era o deus Sol cultuado no antigo Egito. Esse significado vem do entendimento adotado por muitos estudiosos de que o nome Potifar era uma forma abreviada do nome Potífera. Mas afinal, quem foi Potifar? Potifar era um egípcio que, de acordo com a Bíblia, servia como oficial de Faraó e capitão da guarda. Um ponto interessante na descrição bíblica de Potifar é que a palavra hebraica aplicada é a mesma para eunuco. Inclusive, algumas traduções da Bíblia em português se refere a Potifar exatamente assim, como eunuco de Faraó. No entanto, os eruditos explicam que o significado mais geral e antigo desta palavra indicava um cortesão, ou seja, um oficial da corte. Assim, o sentido de eunuco é um significado mais restrito da mesma palavra, usada para designar um oficial da corte que servia no alojamento das mulheres. Mas, no caso de Potifar, um homem casado, obviamente, o sentido mais apropriado dessa palavra é mesmo aquele que faz referência a um oficial que ocupava uma posição privilegiada, exercendo um cargo de confiança na corte de Faraó. E de acordo com os historiadores da história egípcia, o tipo de cargo ocupado por Potifar como capitão da guarda fazia dele o líder do corpo da guarda real. Alguns comentaristas sugerem que talvez Potifar fosse um tipo de mordomo no palácio egípcio, mas isso parece ser bem pouco provável. Temos a história de José na casa de Potifar. Para compreendermos o contexto bíblico, no Antigo Testamento, José, filho de Jacó, despertou a inveja dos seus irmãos, que os venderam como escravo aos ismaelitas, os quais o levaram ao Egito, aonde o venderam ao oficial egípcio Potifar. A mulher de Potifar, Deus fez com que José prosperasse e tornou-se alvo do desejo lascivo da mulher de Potifar. Ela pôs os olhos naquele jovem bonito e intentou deitar-se com o jovem que à época tinha apenas 17 anos de vida. José mesmo guardava preceitos de moral e temor a Deus, e em seu coração
jamais intentou pecar contra Deus nesse sentido e trair a confiança do seu Senhor, que o havia colocado como administrador de todos os seus bens e de toda a sua casa, reservando por óbvio a sua mulher. A mulher de Potifar assediou José e o desejava ardentemente, ao que jovem recusou de forma veemente, sendo acusado falsamente pela mulher de Potifar de ter tentado se aproveitar dela. A partir desse caso, José é lançado na prisão e, em virtude da falaciosa história narrada ao marido, irado, Potifar toma José e o lança no cárcere. Assim, o jovem foi preso por um crime que, na realidade, jamais ele cometeu. Em Gênesis 39, versículo 19, está escrito: E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: Conforme a estas mesmas palavras me fez teu servo, sua ira se acendeu. Um escravo que tentasse violentar a esposa do seu senhor provavelmente seria morto, mas como José foi apenas mandado à prisão, muitos acreditam que talvez Potifar tenha de alguma forma desconfiado do testemunho da sua mulher. Depois destas coisas, nada mais é dito na Bíblia a respeito da história de Potifar. Alguns conjecturam que talvez o chefe dos carcereiros que confiou em José na prisão fosse o próprio Potifar. Outros sugerem que Potifar não era necessariamente o carcereiro, mas sim o chefe da guarda, que posteriormente entregou o padeiro e o copeiro de Faraó aos cuidados de José. Como o texto bíblico diz que o cárcere ficava na casa do capitão da guarda, e se estiver correta a suposição de que Potifar era o capitão da guarda, se estiver correta a suposição de que Potifar era o responsável pelo cárcere, então José ficou aprisionado nas dependências da casa de Potifar. De qualquer forma, o texto bíblico não é claro nesse sentido e nada sobre isso pode ser afirmado com certeza. Esta é a história de Potifar.